E nesta semana, o governador Hélder Barbalho, do Pará, foi alvo de operação da Polícia Federal contra supostos desvios de recursos públicos na compra de respiradores para o enfrentamento à pandemia. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel já havia sido alvo de operação similar. Agora, a expectativa é que outros estados passem também por investigações por fraudes na área da saúde. E, para falar mais sobre isso, está conosco agora o ministro da Controladoria Geral da União, ministro Wagner Rosário, a quem eu cumprimento. Bom dia, ministro. Obrigado pela entrevista. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Ministro, queria falar com o senhor a respeito justamente dessas fraudes registradas. Chegou a ser uma surpresa assim que começou a pandemia e que se multiplicaram esses decretos de calamidade pública que flexibilizam os mecanismos de fiscalização e controle, que aceleram as licitações, os processos de contratação públicos. Isso foi um gatilho para os casos de corrupção e, na avaliação do senhor, chegou a ser uma surpresa ou não a ocorrência de tantos casos de corrupção durante a pandemia? Bem, a CGU ela atua nessa área normalmente em conjunto com outros órgãos e nós já temos diversos trabalhos no decorrer dos anos. Desde 2003 já temos mais de 400 trabalhos de investigação nessas áreas. A gente esperava que ia ter casos de corrupção, sim, infelizmente, porque é uma prática já seguida há muitos anos. Infelizmente, nós temos, toda vez que você tem uma entrada grande de recursos, ainda mais no momento em que existem fragilidades, existe uma situação de calamidade, onde com as normas vigorando, você já tem muitos casos de corrupção, quando essas normas elas são flexibilizadas, a situação tende a piorar. Foi assim nas calamidades que tivemos toda vez que nós temos problemas com as chuvas em Petrópolis, Teresópolis, a gente teve problemas de desvio de recursos, de má aplicação de recursos, então não seria diferente agora, infelizmente. Então nós já iniciamos desde o início uma preparação para tentar conseguir detectar esses problemas, verificar aqueles pontos fora da curva para que a gente pudesse ter uma atuação mais efetiva. Tentamos atuar preventivamente, orientando as controladorias dentro de uma parceria para fazer um trabalho prévio nas licitações e depois, infelizmente, nos casos em que a gente verificou que as ações elas fugiram muito à normalidade, a gente teve que ter uma atuação mais investigativa. Pergunta agora de Josias de Souza. Ministro, há uma impressão, e eu queria que o senhor confirmasse, de que, neste caso específico, as investigações estão ocorrendo simultaneamente à ocorrência dos crimes. Normalmente não é o que ocorre. Normalmente vai se apurar o crime depois que ele aconteceu. Houve uma coincidência aqui ou isso decorre de um preparo da CGU, do Ministério Público, para acompanhar esta pandemia especificamente? E a outra coisa que eu queria saber do senhor é quanto em dinheiro federal foi enviado para os estados e qual é o percentual de estimativa de desvio, se é que o senhor tem essa conta? Realmente, nessa pandemia, a gente se preparou para o caso. Então, assim que iniciou a pandemia, nós fizemos parcerias com algumas controladorias, com alguns tribunais de contas, iniciamos um levantamento de informações sobre todas as aquisições de coronavírus. Nós botamos um objetivo. O primeiro objetivo era todos os estados, as compras estaduais, todas as compras das capitais dos estados e todas as compras com municípios acima de 500 mil habitantes. A gente achou que essa seria uma amostra significativa. Alguns estados, nós temos representações da Controladoria em todos os estados, alguns estados conseguiram aprofundar mais o trabalho e buscar em outros municípios que eram relevantes no estado. Por mais que não cumprissem essa característica de ser capital ou ter mais de 500 mil habitantes, eles foram atrás de municípios mais relevantes. Chegamos aí a 377 municípios. A partir daí, a gente passou a ter um levantamento de toda a média de compra de cada item no país, dividimos em quartis e começamos a verificar aquelas compras que iam para o terceiro. Até o terceiro quartil a gente estava aceitando, mas o que ia para o quarto quartil já era valores realmente que eram muito acima da realidade. E a partir dali começamos a levantar essas compras e começamos a detectar alguns problemas, né? Então, a partir daí,
os trabalhos foram desencadeados em conjunto, normalmente com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, visto esses recursos, se trataram de recursos de origem federal. Bem, em relação às quantidades, eu não tenho essas quantidades de encaminhamento de recursos para os estados e municípios. Foram bastante, porque nós temos, o grande grosso dos recursos está dentro da área social, dos benefícios sociais, que eles são pagos diretamente ao cidadão, então não tem passagem de recursos pelas prefeituras. Mas nós tivemos 2 repasses de recursos do Ministério da Saúde, que foram significativos para alguns municípios, para aquisição de equipamentos, de insumos, mas máscaras, EPIs, todo esse material. Não sei agora de cabeça quanto foi, mas foi em torno de 4, 5 bilhões de reais até o momento que eu tinha visto. E nós não temos ainda uma previsão de desvio. Isso aí é muito difícil fazer essa previsão. Nós temos locais que realmente as compras vão ser acima do valor, mas não por desvio. É porque realmente a média de preço subiu, porque nós temos uma demanda mundial pelos mesmos produtos, o que, por óbvio, faz com que o preço desses produtos venha a aumentar. Estamos conversando com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Agora a pergunta é de Rodrigo Constantino. Bom dia, ministro. Era exatamente isso que eu queria saber, né? Por enquanto, acende no radar ali o alerta quando há um sobrepreço e vai para o quarto quartil, como o senhor colocou. A pergunta que eu faço é para ter uma sensibilidade maior em qual estágio estamos dessa investigação. Nós temos visto aí em estados, estágios diferentes, o Rio de Janeiro, Santa Catarina, agora no Pará. Se o senhor pudesse dar uma ideia para nossos ouvintes, em qual etapa nós estamos dessa investigação? Nós chegamos a 10%, a 25%, a metade do caminho? Eu quero saber isso, ter essa sensibilidade para estimar se estamos diante ou não do tal Covidão, né? Porque o que está pintando por aí é que, de fato, teve uma farra com o uso dos recursos públicos por questão dessa situação emergencial. Podemos imaginar que vem muito mais coisa por aí ou não? Bem, senhor, obrigado aí pela pergunta. Olha, nós já deflagramos 10 operações pelo país, em vários estados, municípios, junto com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Nós temos outras em andamento. Eu procuro, é uma atividade, trabalhei muito tempo nessa área de investigação, então tem uma característica que normalmente nós adotamos, que é a compartimentação da informação. Hoje, na função que eu ocupo, eu procuro não me inteirar para não politizar esse assunto. Querendo ou não, a função que eu ocupo é uma função política de ministro de Estado, por mais que eu seja servidor da Controladoria, tenha trabalhado nessa área, mas o primeiro ponto que eu tomei foi tirar de mim qualquer tipo de informação e de atuação nessa área. Mas a gente tem despacho com os secretários e com as áreas específicas, e eles têm trazido que nós temos bastante casos em andamento. Eu imagino que a gente deva ter aí pelo menos mais 10 a 15 operações ou trabalhos em andamento que podem ou não caracterizar depois uma necessidade de uma operação de busca e apreensão ou mandado de prisão, não sei. Mas é importante que a gente tenha essa calma e que a gente consiga realmente fazer com que os trabalhos eles andem de maneira independente e de forma correta e transparente ao cidadão. Mas imagino que pelo menos mais uns 10 trabalhos estejam em andamento. Ok, ouvimos aqui, portanto, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Obrigado, ministro, pela entrevista. Um bom dia, bom final de semana por aí. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço aí para a Jovem Pan.